Olá para você que acompanha o canal Mover Gospel. Nesse vídeo você vai ver a advogada da família de menina abusada por Marcos Grubert veio em suas redes sociais e contou toda a verdade. E dá a entender que há uma cumplicidade nisso aí, né? Você vai ver também Nicolas Ferreira falando toda a verdade sobre a PL que está causando uma grande polêmica no meio político e também no meio religioso. Esse vídeo não é somente para poder desmentir, é para principalmente falar a verdade. Então, se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no meio gospel e também na grande mídia, se inscreva agora em nosso canal. Depois do grande escândalo envolvendo o marido da famosa cantora Heloísa Rosa, Marcos Grubert, quem veio em suas redes sociais, em uma live, falar sobre o caso foi a advogada da família da criança que não poupou palavras e jogou toda a verdade em cima da mesa. Confira. A gente sabe do caso é que a mãe da criança procurou a instituição juntamente com a Heloísa Rosa. Foi isso? Elas chegaram juntas à Hope? Exato. Nós fizemos o atendimento delas, as duas. Todas as duas, nós temos um sistema, uma plataforma de denúncia, né, e de atendimento, onde todas as duas escreveram, narraram tudo que tinham para falar sobre a situação, tanto a Aline quanto a Heloísa, e a Heloísa, inclusive, pedindo que nós tomássemos providências, porque ela tinha certeza que algo errado tinha acontecido, algo de estranho tinha acontecido, e que isso precisava ser investigado, porque ela não estava satisfeita com aquilo. E ela pediu ajuda, inclusive depois em contatos telefônicos, ela chorava, dizendo que queria ele na prisão, eu quero ele na prisão, eu quero ele... E depois que a gente, como devemos fazer, é nosso dever, reportamos à polícia junto com a Aline, e quando a polícia quis ouvi-la, ela se negou, ela rompeu com a Aline, cortou todos os contatos com ela, né, com a mãe da vítima, e se negou a contribuir com a justiça, com as investigações da polícia. Então, a Heloísa chegou a querer a prisão do marido? Ela chegou a querer a prisão do marido. Ela gritava, revoltada no telefone, ele precisa ser preso. As pessoas que estavam da nossa equipe, da área do departamento de psicologia e do departamento jurídico, que estavam no momento do atendimento, ela estava no telefone e ela urrava no telefone chorando que ela não ia admitir isso, que ele tinha que ser preso. E, além do mais, ela escreveu também na nossa plataforma, que é confidencial, mas a polícia já pediu disclosure disso à justiça, e a gente já está encaminhando tudo isso para a justiça também. E, Ana, quando ocorreu o crime, que foi em 2023, né, abril de 2023, é isso? Exato, abril de 2023. A Aline ainda tinha relação profissional com a Heloísa? Ela ainda era assessora da Heloísa? Sim, ela ainda era assessora, estava em plena atividade de trabalho, ainda era assessora dela. Ainda era... Então, a Heloísa cortou todos os contatos até profissionais. Elas tinham um relacionamento pessoal para além do profissional? Tinham, porque ela, como assessora, convive diariamente, todo o tempo, montando estratégia de marketing, de mídia, de agenda, de shows, todas essas coisas faz com que a pessoa vá construindo, né, uma relação diária de confiança, de amizade, frequentavam as casas de um do outro, aí as duas famílias, tanto o esposo da Aline quanto a Heloísa e o Marcos, um frequentavam a casa do outro, saíam, almoçavam, jantavam, tinha uma relação, uma relação de amizade. Por isso que seria cruel do mesmo jeito, mas a dor da Aline, né, a decepção da confiança que ela teve, de abrir o coração, de abrir a casa, né, de confiar a própria filha nas mãos da Heloísa e do Marcos, e no final aconteceu uma situação terrível dessa. Certo. E a Heloísa demonstrou saber
de comportamentos estranhos anteriores do Marcos? Você teve essa percepção sobre a Heloísa? Porque quando você conta que no telefone ela disse que algo estranho estava acontecendo. Não parecia que ela estava falando de um fato consumado, de que apenas ela tinha a impressão de que algo tinha acontecido. Não ficou muito claro. O que ficou claro foi que ela narrou os fatos, né, dizendo o que aconteceu e que todos esses fatos, a consistência dele, por isso o indiciamento dele com a pena capital, porque os fatos eles eram consistentes com as provas materiais que existiam e com a declaração da criança, com o tratamento psicológico da criança. Então, agora, depois de todo o processo, a gente entende do que ela estava se referindo, né? A gente agora sabe do que ela se referia. Então, ela sabia, e assim, chegou ao meu conhecimento, e a gente tem essas testemunhas que vão ser apresentadas no momento oportuno, que outras situações aconteceram, da preocupação da própria Heloísa de dizer que eu não vou suportar mais isso, ele já... de novo, Marcos de novo. Então, isso aí são declarações que foram dadas por testemunhas que temos, que convivia com eles, que tinha amizade com ela e que vai estar sendo arrolada no processo judicial no momento oportuno, que já se prontificou, inclusive, a falar. Você tem ideia de quanto é esse tempo? De qual é o prazo? Se é a longo prazo ou já está em vias de finalizar o processo? A primeira audiência? Sim. Não, o processo está iniciando agora, né? Nós tivemos um inquérito policial que durou 1 ano. Muitas coisas aconteceram durante esse inquérito. Eles dificultaram muito todo o andamento, não quiseram dar depoimento, não quiseram aceitar que os filhos fossem ouvidos pela psicóloga, não quiseram ajuda da fundação, não quiseram ajuda do Estado. Eles se trancaram e simplesmente fizeram como se nada tivesse acontecido. Ela voltou para ele porque havia supostamente se separado e estavam os dois juntos vivendo como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, a vítima estava em um processo de sofrimento, né, por ter passado por tudo isso, sendo acompanhada pela psicóloga do Estado e pela psicóloga da nossa instituição. E nós temos os laudos todos e são irrefutáveis, sabe, as provas, e a gente, infelizmente, eu não posso falar muito, mas não deixa dúvida do que aconteceu. E aí, com tudo isso, ela continuou convivendo com ele, e depois da nova denúncia, a gente entendeu que há um modus operandi dessa situação, né, dele cometer o crime. No início, ela se manifestar revoltada, que não vai aceitar, e em seguida ela volta para ele e despacha a vítima. Então, isso tem sido de forma reincidente, tem acontecido de forma recorrente ao longo dos anos. Então, o que deixa a entender, né, que dá a entender que há uma cumplicidade nisso aí, né, um apoio para que ele cometa esses crimes, até porque se ela sabia dos crimes anteriores, como é que ela convida uma criança, sabendo do comportamento dele, para dormir na casa dela, sabendo do risco. Ela assumiu o risco que essa criança poderia ser abusada. E ainda assim, ela convidou e deixou essa criança exposta a essa agressão, a essa violência. Desculpa, eu te questiono justamente isso, se foi a primeira vez que a criança dormiu na casa da Heloísa, a filha da Aline dormiu pela primeira vez lá, ou acontecia normalmente, pelas crianças serem próximas? Não, foi a primeira vez. Foi a primeira vez que ela insistiu e pediu para que a menina dormisse lá, com a filhinha dela. Né? E a nossa preocupação, Monique, hoje em dia, enquanto instituição, é com relação a essas crianças da Heloísa, entendeu? Essas crianças precisam ser ouvidas pela psicóloga, precisam ser ouvidas pelas autoridades. Até que ponto essas crianças não foram abusadas também, né? O que é que está acontecendo ali dentro daquela casa? Por que esse homem ele vem de forma recorrente cometendo
situações como essa, abusos como esse. Está aí agora o caso da Josiane. Temos denúncias de outros casos, estamos apurando outros casos tão sérios quanto esse que ocorreu em Orlando. A gente, infelizmente, ainda não pode compartilhar com vocês, mas no momento oportuno vamos compartilhar também. Então, assim, como é que ela sabe que o marido tem esse comportamento e traz uma presa, né, para dentro da casa dela, uma criança indefesa para dormir dentro da casa dela, junto com a filha? E essas crianças, e a filha e o filho, como é que eles estão? Como é que está a saúde mental dessas crianças? Como é que está... será que elas foram abusadas ou não? Até que ponto isso está acontecendo? Então, a nossa preocupação é essa. Por isso, reportamos essa situação ao DCF, ao Departamento de Crianças e Família da Flórida, reportamos à polícia. A nossa instituição tem o dever de reportar essas denúncias, e provavelmente eu já tomei conhecimento que a polícia já foi até a casa da Heloísa e não encontrou as portas fechadas. Se ela estava dentro de casa ou estava fora, não se sabe. Já tentaram contato com ela e ela também não dá resposta. Ou seja, ela está se comprometendo cada vez mais. Ela precisa vir a público se defender. Ela precisa vir a público dar esclarecimentos, né? Dizer como é que estão essas crianças. A gente vive num estado, na Flórida, que é um estado muito rigoroso com a proteção às crianças. O deputado federal Nicolas Ferreira está travando um grande embate para não deixar aprovar uma PL que está correndo na Câmara. Nicolas Ferreira está apontando todos os seus documentos que favorecem a sua narrativa e explanou tudo sem medo. Confira. Esse vídeo não é somente para poder desmentir, é para principalmente falar a verdade sobre o PL anti-aborto. Vamos lá. E vamos voltar um pouquinho no tempo para você entender. O Conselho Federal de Medicina proibia a assistolia fetal em casos de acima de 22 semanas. Afinal de contas, o que é isso? A assistolia fetal é um procedimento onde é colocado cloreto de potássio através de uma agulha no coração da criança para gerar uma parada cardíaca e ela morrer dentro da barriga da mulher. Esse procedimento, sem um anestésico, é proibido pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, ou seja, isso não faz nem em animal, porque obviamente gera uma dor surreal na criança. Daí, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu essa resolução do Conselho Federal de Medicina, ou seja, permitindo que, após 22 semanas, dentro da barriga, possa se fazer aquele procedimento lá que gera parada cardíaca na criança dentro da barriga. Nós, juntamente com o deputado Sóstenes, fizemos o quê? A gente disse, opa, tá errado. Isso daí deve ser considerado um homicídio. Afinal de contas, você tem diversos casos de bebês que nasceram prematuros, ou seja, com 22 semanas. Isso aqui não eu acho ou não que é vida. É vida. Gêmeas que nasceram com 22 semanas recebem alta do hospital após 130 dias internadas. As gêmeas estão aqui. Sabe qual é a única diferença delas para aquelas que estão dentro da barriga? Sim, que a outra está dentro da barriga. Ah, Nicolas, mas essas meninas aqui não foram vítimas de fruto de estupro. Suponhamos que eu dissesse, essas duas aqui são vítimas de estupro. Você mataria elas agora? Oh, com licença, viu? É porque foi vítima de estupro, vou ter que matar essas duas crianças, que não tem nada a ver com o que aconteceu terrivelmente aqui fora. Voltando agora para o tempo atual. Uma mulher que for estuprada, ela tem o direito constitucional de aborto. Isso não vai mudar. Mas, caso isso ultrapasse 22 semanas, a intenção do projeto é que isso de fato se torne um homicídio, porque de fato é. O tema é sensível e é claro que a esquerda utiliza disso para poder criar narrativas que são mentirosas. E para isso eu quero te fazer algumas perguntas. Qual a diferença de você para uma criança de 22 semanas? São duas: tempo e nutrição. Só. Você tem diversos casos no mundo inteiro de pessoas que foram frutos de estupro, mas decidiram continuar a sua vida e hoje têm uma vida. Como é o caso da Paula, que foi estuprada e ainda assim decidir ter seu filho. Eu duvido você chegar para essa criança agora e dizer: você não tem direito de viver, porque você veio de uma situação extremamente triste e terrível. Eu preciso te matar. E é claro, nem todo mundo tem a condição de ser tão forte a ponto dessa mãe. Mas tem uma outra opção. A criança não é mãe. Concordo. Uma opção é a adoção.
Afinal de contas, eu acredito que essa criança viva seja melhor do que ela morta. E a fila é gigantesca. E o que atrapalha? A burocracia. Eu não tenho que matar uma criança para poder vingar do estuprador. O que a gente precisa é endurecer as penas para o estuprador. E é aí que eu quero ver. E se você tá aqui até agora nesse vídeo, parabéns. Eu tenho certeza que vai ter gente que vai comentar e nem chegou até aqui. Mas continuemos. O próprio autor do projeto vai pedir para poder aumentar a pena para estupro para 30 anos. E aí que eu quero ver se a esquerda vai ser a favor disso. Como, por exemplo, de assinar um requerimento para que vá com urgência para o plenário o projeto de castração química para estupradores. Pois é, aí não. Aí para ferrar o estuprador, não. Vamos matar a criança dentro do ventre. E é impressionante como a esquerda nunca quer punir o estuprador. Desde a época do Bolsonaro, onde ele defendia esse projeto, a esquerda sempre foi contra. E agora que vem o desafio do Nicolau, vá na página de um deputadozinho de esquerda, deputada de esquerda, que está aí mentindo sobre esse projeto e fala: você é a favor de aumentar a pena para o estuprador? Estou muito curioso para ver. E eu não estou entendendo essa choradeira toda da esquerda. Afinal de contas, o próprio governo Lula lavou as mãos sobre o PL e orientou o PT a aprovar a urgência. Então, obrigado, PT, todos juntos contra o homicídio de crianças no ventre. Sabe qual que é a real de tudo isso? Por que tem tanta movimentação sobre aborto, mentira, desinformação? É porque eles querem, a pequenos passos, aprovar o aborto aqui no Brasil. Simples assim. Hoje, se uma pessoa tem uma gravidez decorrente de violência sexual, basta ela relatar à equipe médica que vai ser concedido o aborto. E com o trabalho que o feminismo faz de desumanizar uma criança, o que impede uma mulher mentir sobre isso e cometer aborto? É simples, o que eles querem é cada vez mais aumentar o tempo para poder se matar uma criança dentro da barriga. Até ficar igual a Colômbia, que permitiu até a 24ª semana de gestação. Lembrando que nós não estamos falando de um aglomerado de células, como eles gostam de fazer. Nós estamos falando dessa criança. Ela tem 24 semanas de gestação. Ou até chegar no Canadá, que o aborto lá não é limitado por lei, ou seja, você pode matar uma criança dentro do ventre em qualquer fase gestacional. E eu sei que o tema é extremamente sensível e muita gente se aproveita disso para poder colocar sua agenda ideológica, principalmente para poder liberar o aborto aqui no Brasil. Afinal de contas, quando a gente fala em estupro, não vai ter ninguém que vai ser a favor disso. E é claro que é um dos piores crimes que existe. E por isso muita gente não para entender o que está acontecendo, porque caso contrário pode ser aí cancelado. E por isso que o debate tem que ser técnico e real. E não fazer como algumas pessoas que quando vai debater outros temas fala sem útero, sem opinião. Imagina se eu usasse o mesmo critério para essas questões agora, hein? Muita gente não poderia estar falando. Porque parece que todo mundo esqueceu que aqui há uma vida. E no fim das contas, quem está lutando por ela? Caso essa mulher que sofreu o abuso queira abortar antes dos 22 semanas, ela poderá fazer isso porque é o seu direito constitucional dela. Mas se for depois disso, o projeto diz que não. De que de fato será considerado um homicídio. Porque de fato é. E por fim, envie esse vídeo aqui para alguém que possa ter caído nessas mentiras. E não importa a choradeira, a cara de pau da esquerda de dizer que está lutando pela vida, direito das mulheres, porque a gente sempre vai desmascarar elas por aqui. Defendendo o direito que ninguém pode tirar seu, que é a vida, olhando para as mulheres que sofrem abuso sexual e principalmente penalizar os estupradores com a maior pena possível. O teste de moralidade de uma sociedade é o que ela faz com as suas crianças. Então, se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no meio gospel e também na grande mídia, se inscreva em nosso canal, ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações. Dê um toque no botão curtir, isso é muito importante. Esse é o canal Mover Gospel e eu espero por você aqui no próximo vídeo. Eu tenho certeza, se você ainda não comprou, você ainda vai comprar um curso de marketing digital. E sabe por que você vai fazer isso? Porque você vai entrar na internet, vai ver um cara mostrando carros de luxo, mostrando a sua mansão, e você vai entender que aquele curso vai te deixar rico e vai comprar. E quando você comprar esse curso, você vai abrir ele em seu computador, em seu celular, e vai pensar assim: eu caí no conto do guru. Deixa eu contar um pouquinho da minha história aqui para você. Há 7 anos atrás, isso aconteceu comigo também. Eu comprei um curso de marketing digital de um guru que mostrava carrões, que mostrava mansão, e na verdade tudo aquilo era uma falácia. O curso não entregava o que prometia e só me fez perder tempo e o dinheiro suado que eu tinha, que ainda era pouco, agora com 7 anos de experiência.
com 2 canais monetizados no YouTube, com uma loja onde eu vendo na Shopee, vendo pelo WhatsApp, vendo pela OLX. Esses gurus aproveitam que você é novo na internet, não entende quase nada, e te vende um curso que depois que você abre, você não tem base nem para entender e nem para executar o que eles estão pedindo. Eu criei um guia com tudo detalhado, com passo a passo, e vai te ensinar a dar os primeiros passos na internet de forma certa. O que você vai fazer agora? Você vai vir aqui na descrição desse vídeo, vai pegar o seu guia, e eu tenho certeza que dessa vez você vai começar da forma correta, da forma certa, dando os primeiros passos, e nunca mais você vai cair nesse conto do guru.